continente inteiro decidir se desligar aos poucos a tecnologia que sustenta sua própria infraestrutura? Olha, o que a gente está testemunhando hoje no cenário geopolítico é exatamente a arquitetura dessa possibilidade. Uhum. A União Europeia trabalha no desenho de uma diretriz que, honestamente, não tem precedentes na história moderna do continente. A proposta que está transitando pelos corredores de Bruxelas visa banir, de forma progressiva, o uso de tecnologias fornecidas por empresas que eles classificam como sendo de alto risco. E, bom, quando os documentos do bloco citam ameaças à segurança dessas infraestruturas vitais, o mercado e a diplomacia internacional já entendem o recado de imediato, né? Com certeza, fica muito claro que o alvo primário dessas medidas é a tecnologia desenvolvida na China. Pois é, e o argumento central para essa exclusão não é comercial, certo? Não. É focado puramente na necessidade de selar as redes europeias contra potenciais vulnerabilidades cibernéticas. O que parece lógico quando a gente discute isso na teoria de segurança. Mas a infraestrutura de um continente inteiro não é um projeto que se altera com um simples decreto. De jeito nenhum. Porque esses componentes já operam nas entranhas das cidades europeias. Eles estão nos data centers, no topo dos prédios comerciais, nas redes subterrâneas. Sim, já estão em todo lugar. Então, remover uma tecnologia que já amadureceu e se enraizou tão profundamente na rotina da sociedade não soa um pouco como tentar trocar o motor de um avião enquanto ele ainda está em pleno voo? Nossa, essa analogia é perfeita. A mecânica dessa substituição opera exatamente sob essa complexidade. Tentar realizar a manutenção crítica de uma aeronave a 10 mil metros de altitude traz riscos operacionais que são absurdos. E forçar o pouso dessa máquina gigantesca só para desmontar as turbinas originais e instalar peças de fabricantes diferentes exige um capital monumental. Exato. A discussão aí deixa de ser sobre pequenos ajustes orçamentários, sabe? Passa a envolver faturas que podem desestabilizar o planejamento financeiro de nações inteiras pelas próximas décadas. E a escala dessa intervenção precisa ser muito bem dimensionada para quem nos ouve, porque a gente não está debatendo a troca de licenças de software em computadores de escritório. Não, de forma alguma. O buraco é bem mais embaixo. A alteração estrutural proposta atinge 18 setores críticos da economia europeia. É uma rede intrincada, onde duas artérias fundamentais correm o maior risco de hemorragia financeira e operacional, que são os setores de energia e de telecomunicações. Que são os pilares que garantem a conectividade e a luz nas casas e nas indústrias, né? E o volume financeiro necessário para sustentar essa intervenção foi mapeado muito recentemente. Saíram dados novos sobre isso. Isso. Na última quarta-feira, dia 6, vieram a público os dados de um estudo conduzido pela KPMG. E os números são assustadores. Demais. As projeções indicam que, caso a União Europeia force a substituição de todos os fornecedores chineses nesses 18 setores estratégicos, o custo da operação alcançaria 367,8 bilhões de euros. Caramba, 367 bilhões. Em reais, se a gente converter isso para nossa moeda, ultrapassa a marca de 2,1 trilhões de reais. É um dinheiro que é até difícil de visualizar. E o detalhe é que esse impacto não seria diluído ao longo do século, sabe? A janela de gastos ocorreria de forma super concentrada. Entre os anos de 2026 e 2030. Exatamente, uma janela curtíssima para um gasto tão massivo. Mas olha, eu acho importante a gente ponderar uma coisa. Até que ponto a comunidade internacional deve confiar nesses dados específicos? Como assim? Quer dizer, esse relatório da KPMG, foi encomendado pela Câmara de Comércio da China junto à União Europeia. Não existe um conflito de interesses evidente aí? Assim. Ao avaliarmos uma projeção de prejuízo tão devastadora, que é financiada justamente pelas indústrias que correm o risco de perder um dos maiores mercados do mundo. Esse ceticismo quanto à origem dos relatórios é o princípio básico de qualquer análise geopolítica, né? Analistas independentes em toda a Europa reconhecem que o número final reflete o pior cenário possível traçado pela indústria ameaçada. O famoso cenário catastrófico. Exato. Contudo, o que sustenta a preocupação dos economistas europeus não é só o valor isolado, mas a mecânica da despesa detalhada lá no documento.
De onde vem essa conta toda? Isso, porque na engenharia de redes, o custo vai muito além da compra de uma antena substituta. A maior sangria de capital vem dos chamados custos irrecuperáveis. Custos irrecuperáveis. Como isso funciona na prática? Bom, os provedores de internet e energia precisariam literalmente arrancar e descartar equipamentos modernos que operam com perfeição hoje. Ocorre uma desvalorização artificial de ativos que é gigantesca. Nossa, é jogar dinheiro no lixo, basicamente. E tem o desafio técnico, né? Na infraestrutura de telecomunicações, não se retira uma peça para plugar outra de marca diferente com facilidade. Tentar integrar sistemas de fabricantes diferentes às pressas costuma gerar muita instabilidade. Quedas de sinal. Quedas de sinal, perda de eficiência operacional em larga escala. É uma dor de cabeça logística. O que nos leva à consequência mais nociva desse atraso operacional. Porque a gente precisa lembrar que a Europa traçou metas extremamente agressivas para se tornar um continente neutro em carbono e totalmente digitalizado nos próximos anos. E a tecnologia asiática é fundamental para isso hoje. Exato. Essas tecnologias oferecem um custo-benefício que viabiliza essa transição verde. Então, ao bloquear o acesso ao hardware mais barato e amplamente disponível no mercado global, o bloco não estaria sabotando o seu próprio cronograma de sustentabilidade? Com certeza. Esse atraso estratégico é inevitável caso a medida avance. E o impacto dessa decisão cria um mapa de perdas muito desigual na Europa. Não é todo mundo que paga a mesma conta. Não mesmo. Ao observarmos a divisão do prejuízo, a Alemanha surge de longe como a nação mais exposta. Sério? E qual é o tamanho do impacto só para eles? As estimativas indicam que a economia alemã precisaria absorver sozinha 170,8 bilhões de euros desse golpe. 170 bilhões. Isso é quase a metade do custo projetado para todo o continente. Exatamente. Caindo diretamente sobre o principal motor industrial da Europa. Essa disparidade é brutal. E se a gente aprofundar a razão disso, a liderança da Alemanha nesse ranking de prejuízos não é um mero acaso, né? Não, tem um motivo histórico bem recente para isso. Porque durante a última década, a infraestrutura da Alemanha buscou otimizar custos justamente para manter a indústria automobilística e manufatureira deles competitiva globalmente. Eles integraram essas tecnologias asiáticas de forma muito profunda na base do país. Então, desfazer essa fundação agora explica o tamanho desse revés financeiro. E embora os alemães arquem com a maior parcela, o sangramento se estende. Ah, sim. Afeta a vizinhança toda. Países como França, Itália, Espanha, Polônia e Holanda também registrariam perdas bilionárias. A projeção é que cada um desses governos enfrentaria danos superiores a 10 bilhões de euros. E aí a gente entra num dilema político complicadíssimo. Porque justificar aos contribuintes uma conta dessa magnitude exige argumentos fortíssimos, especialmente agora, quando o crescimento econômico mundial enfrenta uma estagnação. Ninguém quer pagar essa fatura à toa. Pois é. E é neste momento da nossa análise que o vetor muda. A balança deixa de pesar apenas euros e eficiência comercial, passando a medir o peso da segurança nacional. A justificativa dos formuladores de políticas na Europa foca em ameaças que transcendem as planilhas financeiras. O que exige que a gente compreenda a transição do roubo abstrato de dados para uma ameaça física palpável. Porque o alerta recente da Comissão Europeia não fala sobre proteger senhas ou arquivos na nuvem. O aviso deles incide sobre limitar o uso de fundos do bloco em projetos que envolvam inversores de energia. Inversores de energia fabricados por essas empresas rotuladas como de alto risco. Exato. Mas aí fica a dúvida. Por que uma peça elétrica instalada numa fazenda solar geraria tanto pânico nos departamentos de inteligência e defesa da Europa? A resposta para isso reside no funcionamento das chamadas redes inteligentes, ou smart grids. Como elas operam? Historicamente, a matriz elétrica das nações era analógica e fluía num sentido só, sabe? A usina queimava carvão ou gás e enviava energia para cidades. Um fluxo linear. Sem muita inteligência no meio do caminho. Isso. Mas a rede moderna, baseada em fontes renováveis, mudou totalmente essa lógica. Porque o sol não brilha constantemente e o vento oscila, certo? Faz sentido.
A geração de energia não é constante. Exato. Então, para evitar que a rede entre em colapso devido a essas flutuações, a energia passa por inversores. E o ponto é que esses equipamentos evoluíram de simples transformadores para mini-computadores extremamente sofisticados. Eles não são só fios e bobinas. Longe disso. Eles utilizam inteligência artificial e conectividade constante com a internet para decidir em milissegundos como armazenar ou distribuir a carga elétrica. O que demanda uma conexão ininterrupta. O ponto nevrálgico é justamente esse. Essa comunicação contínua com a nuvem, que é tão necessária para balancear a rede, abre uma via de mão dupla. E onde existe uma conexão para gerenciar a rede à distância, existe um caminho para que agentes externos assumam o controle. A mesma conectividade que garante a eficiência sustentável é a que permite uma interferência maliciosa. Perfeito. A suspeita que assombra as autoridades europeias é que fabricantes vinculados a estados estrangeiros possam, pelo menos teoricamente, receber ordens e utilizar essa arquitetura de comunicação contínua para disparar um desligamento remoto das redes. A premissa central de segurança adotada hoje é que as infraestruturas não podem depender da confiança diplomática, né? De jeito nenhum. Elas devem depender da impossibilidade técnica de ataque. Porque se o maquinário possui a capacidade inerente de ser desativado por um sinal vindo do outro lado do mundo, o risco deixa de ser administrável. A Europa prefere agir para eliminar essa possibilidade física, mesmo que pague aquele preço financeiro exorbitante que a gente comentou. Vamos tentar projetar o que um evento dessa natureza significaria fora da teoria. Um apagão remoto não seria apenas a ausência de conforto. É um cenário de caos completo. Imaginemos uma metrópole europeia, tipo Paris ou Berlim, num fim de tarde de inverno. Se uma ordem silenciosa corta a operação sincronizada de milhares desses inversores, o choque afeta as fundações da vida urbana na mesma hora. Os semáforos apagam, colapsando as artérias de trânsito. Hospitais operando em capacidade máxima são forçados a depender de geradores a diesel que possuem horas limitadas de combustível. As torres de celular, que dependem da mesma malha energética, escurecem, derrubando redes de internet. Sistemas bancários caem, os serviços de resgate não conseguem se comunicar, as cadeias de refrigeração de alimentos perdem força. É uma paralisação em cascata. Um cenário em que a sociedade civil moderna é asfixiada em questão de minutos. A situação europeia se assemelha muito ao drama médico de um transplante de órgãos complexo. A Europa é um organismo que precisa urgentemente de um órgão novo para evoluir, que no caso é a tecnologia asiática, que barateia e acelera essa inovação verde. Mas aí o sistema imunológico entra em alerta. Exatamente. O sistema imunológico desse corpo, que é composto pelas agências de defesa, detecta um DNA estrangeiro na estrutura do órgão e passa a atacá-lo, temendo que ele carregue uma infecção letal invisível. O dilema é escolher entre aceitar um órgão suspeito ou rejeitá-lo e correr o risco do próprio organismo falhar pela falta dele. É uma escolha terrível. E o desafio dessa abordagem é que a fonte desse órgão, as empresas e o Estado que desenvolvem essa tecnologia, não aceitam passivamente receber esse diagnóstico de infecção letal. Claro que não. Historicamente, nenhuma superpotência tolera ver as suas indústrias de ponta serem publicamente taxadas de ameaças de espionagem e sabotagem sem reagir fortemente. E a reação tem escalado na mesma proporção das suspeitas europeias. Fabricantes como a Huawei, que são frequentemente citados nesses relatórios diplomáticos, já declararam que essas restrições partem de um viés puramente político e não de falhas técnicas comprovadas. É importante trazer o lado deles também. O argumento principal da diplomacia chinesa e das empresas do país é que, até o presente momento, agências europeias e ocidentais não apresentaram evidências concretas e públicas de portas dos fundos, os famosos backdoors, inseridos nos inversores de energia ou nas antenas de transmissão. Sob a perspectiva do outro lado do tabuleiro, a União Europeia estaria promovendo um banimento preventivo embasado exclusivamente na origem geográfica do fabricante. E a gente pode notar a ironia geopolítica dessa postura, né? Porque ao fechar seu mercado com base na nacionalidade das empresas,
O bloco europeu vai diretamente contra os princípios de livre comércio e competição aberta, princípios que eles mesmos passaram as últimas décadas exigindo que outras nações adotassem. Pois é. E a resposta a essa postura atravessou a linha das declarações corporativas. O assunto alcançou os corredores do Estado. O governo chinês entrou de vez na jogada. Subiu o tom diplomático com demandas bem precisas. A exigência entregue a Bruxelas requer a completa remoção de nomenclaturas como países que representam preocupações de cibersegurança e fornecedores de alto risco de todos os documentos e legislações da União Europeia. É um embate sobre palavras em um texto jurídico, mas que esconde ameaças de consequências materiais muito severas. Uma disputa semântica com peso de ultimato. Sem dúvida. Na semana passada, acompanhamos Pequim enviar sinais bem claros sobre a aplicação de contramedidas caso o bloco europeu avance com a legislação no seu formato atual. E quando uma potência da magnitude da China menciona contramedidas contra o continente europeu, as ferramentas de retaliação disponíveis são vastas, né? Vastas e precisas. Porque a dependência econômica entre os blocos não é uma rua de mão única. Enquanto a Europa debate banir roteadores e inversores asiáticos, o maquinário industrial europeu possui vulnerabilidades profundas. Onde eles são mais vulneráveis? Nos minerais críticos. A China domina atualmente o refino e a exportação da grande maioria dos minerais críticos do planeta, como lítio e metais de terras raras. Que são essenciais para a tecnologia verde europeia. Exatamente. Esses elementos são os ingredientes base insubstituíveis para a fabricação de baterias de carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas europeias. Então, uma restrição nas exportações desses minerais em resposta às sanções tecnológicas europeias seria o suficiente para paralisar as montadoras alemãs. Paralisar montadoras, destruir as metas climáticas do continente em questão de meses. Isso sem mencionar as possíveis retaliações diretas às empresas europeias de luxo e manufatura, que dependem demais do mercado consumidor asiático para garantir os seus lucros globais. Ou seja, a União Europeia se encontra imobilizada num cruzamento onde todos os caminhos sugerem perdas severas. A necessidade de proteger a integridade de suas redes vitais choca-se frontalmente com a necessidade macroeconômica de tecnologia eficiente. É um cabo de guerra entre segurança nacional e sobrevivência no mercado global do século XXI. E ao consolidar a análise de todos esses fatos presentes nessa investigação, o status real dessa crise nos remete à burocracia do continente. Sim, porque a decisão final não foi tomada, certo? Exato. Por mais ruidosa que seja a diplomacia e por mais absolutos que pareçam os números da KPMG, a diretriz de exclusão não é uma lei sancionada. Ela ainda tramita nas etapas iniciais e nebulosas do processo legislativo europeu. O que significa que a proposta ainda vai enfrentar muito escrutínio. O longo labirinto das negociações internas do bloco. As regras desenhadas em Bruxelas terão que sobreviver ao teste de estresse dos interesses nacionais. O governo de um país como a Alemanha, olhando para o impacto de quase 171 bilhões de euros, não vai adotar a mesma postura rígida de nações cuja exposição à tecnologia asiática é mínima. Vai ter muita pressão de todos os lados. Lobistas da indústria energética, embaixadores, especialistas em segurança, grupos defensores do clima, todos eles exercerão uma pressão brutal sobre cada vírgula do texto final. A definição exata de quais empresas entram na lista de risco e o cronograma para que essas trocas aconteçam sofrerão mutações constantes antes de qualquer votação decisiva no Parlamento Europeu. O jogo de poder apenas iniciou os primeiros movimentos e vai levar meses, talvez anos, até o desenlace final. E enquanto essas negociações determinam o ritmo da economia global a portas fechadas, o cenário revelado por este mergulho profundo transforma nossa compreensão básica sobre o futuro. Com certeza. É muito mais do que só infraestrutura. Nada disso representa apenas ferramentas de progresso ou comodidade. Estamos cruzando definitivamente o limiar de uma era onde a infraestrutura física, de códigos e cabos, absorveu a tensão dos mapas militares e comerciais, convertendo-se nas novas e implacáveis fronteiras geopolíticas globais. Até que ponto tecnologia é apenas tecnologia e quando ela se torna poder?